Bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o VPentest. Eu sou Lisandro Silva, sou CEO e fundador da IDW Tecnologia, e a gente vai falar um pouquinho dessa solução inovadora aí de pentest automatizado. A gente está sempre o assunto de avaliar a segurança antes que os atacantes o façam, eles são bons nisso, e a gente tem que estar sempre correndo na frente deles, tentando se proteger aí da melhor maneira possível, e para isso conhecer as vulnerabilidades é bastante importante. Falando um pouquinho da IDW, ela é uma empresa que vem para o mercado já com 25 anos de experiência, que eu trago comigo aí de projetos executados no Brasil, Estados Unidos, Ásia, América Latina, sempre focado em consultoria e treinamentos em segurança e infraestrutura, mas no passado. Trabalhei já com Palo Alto e Checkpoint diretamente nos fabricantes, como engenheiro de segurança deles. Já participei de projetos grandes com Fortinet, Kaspersky, Knife que a Knife, inclusive, é uma das plataformas que nós comercializamos para treinamentos de Cybersecurity Awareness, que faz parte do nosso portfólio também. A IDW ela tem como missão trazer sempre soluções inovadoras para a nossa base de clientes. O mercado está, de certa forma, um pouco saturado, com soluções já conhecidas, soluções que atendem alguns pontos, não atendem outros, não trazem muita evolução, e a gente está correndo atrás disso. Um exemplo é o Pentest que a gente vai ver hoje. A nossa visão é ser reconhecido como uma referência, né, entregando soluções personalizadas, e sempre excedendo a expectativa dos clientes. E o nosso compromisso constante com excelência e ética. A IDW traz isso consigo desde sempre, apesar de estarmos no mercado há pouco tempo. Esse CNPJ já existe há muitos anos, então eu sempre tratei, né, os clientes dessa maneira, com ética, com excelência e com transparência sempre. Nosso objetivo é ser um parceiro de negócios e não só um fornecedor de tecnologia. Não são operações transacionais apenas. O que a gente tem hoje no portfólio? A gente focou bastante para poder fazer uma entrega boa. Primeiro, serviços de treinamento. Aí a gente tem dois modelos, os customizados, onde vocês trazem a necessidade, e a gente cria o treinamento desde que ele esteja dentro das disciplinas que a gente conhece. A gente faz o treinamento e entrega isso para vocês remoto ou presencial, e não estando entre as disciplinas que a IDW domina, nós contratamos pessoal de fora para apoiar nessas soluções. Ainda nos treinamentos, além dos customizados, nós temos a plataforma de treinamento da Knife, onde a gente consegue colocar os usuários de vocês lá dentro, criar as campanhas de treinamento para entender como funcionaria um phishing, QR Code, sensibilidade de cartão de crédito, dados sensíveis e tudo mais, e você acompanha a evolução desse treinamento dos seus usuários, e ao final pode disparar uma campanha de phishing para ver o que teve de aproveitamento dos treinamentos e fazer um rescaldo, depois um retreinamento para quem precisar. Tá? Os serviços de pentest automatizado, como a gente vai ver hoje, e também o tradicional manual, mais recomendado para ambientes maiores e mais complexos. A parte de consultoria estratégica em segurança da informação, cybersecurity, no ramo específico da segurança da informação, onde a gente atua desde mapeamento de superfície de ataque, mapeamento de processo, criação de processos, políticas e tudo mais, do zero. Se a empresa não tem nada feito, a gente apoia do início ao fim, na parte consultiva. Tá? Isso foi só um exemplo, a parte consultiva ela é bastante ampla, então fica aberto o leque para tratar a demanda específica. Tá? E proteção de endpoint, nós temos uma solução de EDR no portfólio, gerenciada via SaaS também, que a gente pode cotar e ofertar aos nossos clientes. Tá? O que a gente tem de diferente do mercado? A busca constante pela inovação.
sempre trazendo coisas novas, tecnologias novas que facilitem, que automatizem o dia a dia do time de segurança, que a gente sabe que, além de pequeno, é bastante corrido e tem muita coisa para fazer. Separar o sinal do ruído é importante para os times de segurança. O volume de informação é bastante grande, então trazer soluções que inovem nesses pontos é um dos nossos principais diferenciais. A qualidade da nossa entrega, ela é comprovada já há alguns anos por N clientes, a gente pode passar por alguns casos no privado, se quem quiser, mas garantir sempre a qualidade da entrega e que aquilo atenda realmente o que o cliente precisa. Segurança e confiabilidade. Eu sempre falo que as soluções de segurança, elas têm que, pelo menos, elas serem seguras, não serem vulneráveis, não terem muitas vulnerabilidades. Acontece de ter, normal, é natural, mas a gente procura sempre soluções que tragam consigo um histórico de qualidade de código, maturidade de código, que tenham certificações de SOC, NIST, para entregar aos clientes também, para garantir que a plataforma, a solução que a gente está entregando na ponta, ela por si só é segura, ela não vai trazer mais uma vulnerabilidade para o ambiente. E o foco no cliente, como eu falei, olhar para a demanda do cliente, para o que ele precisa, e criar a solução, o projeto, a consultoria, o treinamento para atender aquela demanda específica. Hoje a gente vai falar, então, da parceria da IDW com o VPentest, tá, que é uma solução que muda um pouquinho o mercado de testes de penetração. Tá? A gente está numa economia global já fazem alguns anos e estamos notando o tráfego na internet, ele ano após ano, ele vem se tornando mais perigoso, mais ameaçador. 56% de todo o tráfego hoje, ele é de natureza criminal, ou seja, ele tem alguma intenção criminosa por trás. Tá? Trazendo aí a questão de números, se compararmos 2005 com 2020, a quantidade de vazamentos de dados e de registros expostos aumentou consideravelmente em 15 anos. São números bastante grandes, se a gente trazer isso para o período de 15 anos ali. São coisas que aconteciam raramente, passaram a acontecer no dia a dia. A gente vê isso acontecer do nosso lado, empresas grandes, empresas pequenas, empresas muito pequenas. Então, não existe mais a distinção, a separação entre empresa grande mais visada, empresa pequena menos visada. A empresa média e a empresa pequena, ela está sendo mais visada porque ela tem as barreiras de defesa mais fracas, por questões de custo, investimento em segurança, a gente sabe que é alto, e o ROI da segurança da informação é um ROI difícil de calcular, porque ela é um meio para se atingir o fim do negócio, assim como a TI como um todo. Tá? A estatística mostra, né, que 61% das pequenas e médias empresas estão sendo atingidas, né, por ataques cibernéticos. Então, isso vem embasar ainda aí o que eu comentei, de que o foco não são mais as empresas grandes, porque lá é mais difícil de entrar, não que elas deixaram de ser atacadas, elas continuam recebendo muito ataque, só que é coisas mais sofisticadas, mais direcionadas, e elas têm proteções maiores. As empresas menores, elas penam um pouco com isso, por não terem condições de recursos financeiros para investir em segurança da informação com a prioridade e necessidade que tem que ser feito. Opa, perdão, pessoal, eu cliquei no lugar errado. Que a apresentação parou?
compartilhamento está voltando já, pessoal, só um pouquinho. Maravilha, obrigado, desculpa aí o imprevisto. Então, seguindo com a apresentação, como que ocorrem os vazamentos de dados? O atacante, geralmente, ele se infiltra na rede da empresa através de um phishing. Esse é um método mais comum hoje, o mais fácil de se entrar, né, um e-mail malicioso com um link, usando das fraquezas humanas, aí, como curiosidade, senso de oportunidade, urgência, apelando para questões pessoais, às vezes, e faz o usuário clicar em cima. Ele entrando, aí a gente vai ter a implementação do malware, do ransomware, ou até negação de serviço, tirando os servidores do ar. Isso tudo causa prejuízo financeiro, de reputação, e uma série de outros problemas para a empresa. A gente trata sempre a defesa como um tipo de ataque. Eu tenho que pensar no ataque para conseguir criar uma defesa. A gente tem nas empresas, aí, nas maiores, pelo menos 2 times, né? O Blue Team e o Red Team. O Blue Team, ele é responsável pela segurança defensiva, ou seja, ele vai implementar controles, vai monitorar, vai fazer a resposta a incidente. E a segurança ofensiva é um time que tem dedicado a hackear os recursos da empresa, internamente e externamente. Aí é que entra o teste de penetração. A gente vai ter uma segurança ofensiva, eu vou atacar a empresa, de certa forma, sem causar prejuízos, porque é algo combinado, tratado, a gente tem um escopo fechado, tá? E com base naquilo a gente vai ter informações para saber o que tem que ser feito pelo time azul de proteção. Então, a segurança ofensiva ela é tão importante quanto a defensiva, porque ela traz à tona o que a gente tem de vulnerabilidade no ambiente para ser corrigido. Tá? E por que a gente precisa de um teste de penetração? Para avaliar a tua postura de segurança. Se eu não sei o que eu tenho de falha, de vulnerabilidade, de recurso exposto que não deveria, como que eu vou tratar isso? Então, eu vou conseguir revelar essas falhas aí que são ocultas, que muitas vezes a gente não descobre até um evento mais crítico, tá? E o teste de penetração, ele vai um pouco além das questões de vulnerabilidade também, porque ele vai te trazer condições de rede, vai te trazer uma série de outras informações relevantes para o negócio. O teste de penetração, ele funciona como? O atacante ele vai acessar o teu ambiente, vai manipular o ambiente com configurações, com usuários, com senhas, enfim, vai danificar alguma coisa para que você não consiga operar, tá? E vai vender os seus dados na rede, seus dados, seus sistemas na rede. Então, se concentrar só na parte de defesa disso seria ser muito mais reativo do que proativo. A gente vai estar reagindo a um ataque, a um evento, a um incidente, enquanto esse evento poderia ter sido previsto, identificado, de que ele teria chance de acontecer, e bloqueado ou criado condições de bloqueio para uma tentativa de ataque, assim como o pentest, trazendo, então, a proatividade em cima da segurança da informação para a empresa. Com o teste de penetração, a gente vai conseguir demonstrar, vocês conseguem demonstrar isso na empresa, para a gestão, o risco que de fato existe na infraestrutura de vocês, tanto no que está publicado para a internet, quanto no que roda dentro de casa. O teste de penetração pode ser feito nos 2 modelos. Ele ajuda também a avaliar os controles que vocês têm implementados hoje, se eles estão efetivos, se eles estão detectando e tem que ser de fato detectado, ou se alguma coisa aconteceu e não foi registrado, não foi bloqueado. É um momento bom para isso também, e o pentest ajuda isso. A mitigação de riscos é outro ponto interessante que o pentest traz, porque ele vai elencar o que tem de vulnerabilidade, e com base naquilo que o resultado traz, a empresa define quais são os problemas que vão ser atacados primeiro, e faz essa estratégia de remediação aí ao longo do período que ela quer para corrigir esses problemas e depois retesta.
E também te serve para te mostrar como que o atacante pensa, como que ele vê o teu ambiente, como que ele planeja esse ataque, te dá informações para aquilo ali, para você construir barreiras no seu ambiente para esse tipo de ataque que eventualmente a infraestrutura pode estar vulnerável. Tá? O teste de penetração, ele se paga por si só, porque a gente reduz a superfície de ataque, eu reduzo o risco com isso de paradas, de problemas de faturamento, de vazamento de dados, no caso de alguma instituição financeira, de transferências indevidas, acontece. Então, ele acaba se pagando dessa maneira, te antecipando os problemas para que você corrija. Então, claro que tem uma parte importante que é fazer a correção. Não adianta só elencar os problemas, saber que ele está lá e dormir com aquilo. Então, a gente sempre leva o relatório final e a entrega com o viés de aplicar a correção. É óbvio que a decisão é sempre do cliente na ponta, questões de tempo, de time, de fatores, mas a gente sempre recomenda que pelo menos uma estratégia de como mitigar aquilo seja traçada. Tá? Uma estatística rápida aqui, 98% de todas as empresas dos Estados Unidos têm até 100 funcionários. A realidade aqui no Brasil não é muito diferente, e aí a gente entra num nicho de empresas pequenas, em termos de funcionário, mas com faturamento alto, com dados sensíveis que precisam ser protegidos, e o orçamento de segurança dessas empresas a gente sabe que geralmente não é grande quando ele existe. Nas grandes já é um assunto delicado, nas pequenas, então, por ser algo que não se paga, que não agrega lucro ao negócio diretamente, a gente tem essa dificuldade e eles sofrem com isso também. Então, é um ponto importante, tem se visto muita coisa em cima da área da saúde acontecer, onde a gente tem dados sensíveis das pessoas, e não só clínicas pequenas, mas grandes hospitais também sofrem com isso mesmo, tendo capacidade de investimento, alguma coisa sempre fica para trás. Falando um pouco do VPentest, essa tela ela traz um comparativo entre o VPentest e outras ferramentas de pentest automatizado, comparando quesitos como facilidade de uso, facilidade de implantação, a qualidade do suporte, a facilidade da administração, a facilidade de lidar com ela em relação enquanto business, né, fazer negócios com o pentest, e também atingir os requisitos que as empresas procuram. Então, ele está bem posicionado aí num ranking de 10 ferramentas, e a satisfação geral de quem usa ele é bastante alta também. Tem a fonte embaixo ali, a gente compartilha com vocês essa apresentação depois. Trazendo o VPentest, a gente então muda um pouquinho do conceito de como o pentest é feito, onde eu tiro isso de uma atividade que é 100% manual, em grande maioria dos casos, e coloco isso numa plataforma automatizada. O que eu ganho com isso é eficiência e custo. Então, o pentest ele acaba se tornando mais acessível do que o pentest tradicional, pontual, que a gente conhece. A gente agrega uma camada de valor em cima do pentest também, no momento que eu consigo te notificar durante o pentest do que está acontecendo. Quais são os processos que estão acontecendo, quais são os ataques que estão sendo feitos, quais são os resultados desses ataques, as descobertas. E os primeiros relatórios já ficam prontos 24 horas depois da conclusão do teste. Então, não tem necessidade de esperar 2 semanas para o teste ser executado, 15 dias para o analista gerar o relatório, depois apresentar. Então, ao longo do teste ocorrendo, vocês vão sendo notificados do que está acontecendo. E algumas coisas, às vezes, são simples de resolver, já podem ser mitigadas ali mesmo. Então, isso já agiliza e já começa a te dar uma visão do ambiente como um todo. E mais frequentes, o teste de penetração tradicional, normalmente você compra ele para fazer um teste de determinada quantidade de endereços IPs,
ou domínios, URLs, e depois você faz um reteste. E dentro desse teste principal, a prática de mercado leva a, a limitar a quantidade de vulnerabilidades que vão ser colocadas em relatório, que vão ser tratadas depois, por questões de custo. E um reteste apenas, ou seja, você testa o seu ambiente, descobre suas vulnerabilidades, cria um plano de ação para aquilo, corrige o que é mais importante, e depois segue corrigindo as demais, e quando corrige tudo, faz um reteste em cima daquilo que você corrigiu apenas. Esse é o modelo tradicional. Então, feito isso, o seu pentest acabou. O VPTest é diferente, você compra, assina ele pelo período de 1, 3 ou 5 anos, e ele fica disponível lá para você fazer quantos testes você quiser nesse período. O que muda o escopo é a quantidade de alvos que vão ser testados. Se você comprou, por exemplo, 50 endereços IPs externos, você vai poder testar sempre 50 endereços IPs externos, quantas vezes quiser. Aí eu falo como exemplo, fazer um teste por dia é viável, não é recomendável, não faz sentido, mas existe essa liberdade. Então, esse é um ponto importante. A frequência que vocês podem fazer esse teste fica a critério de vocês. Depois a gente vai ver na demonstração a, a questão do agendamento, como que ela funciona dentro da plataforma, para vocês terem uma ideia. Agora sim. Voltando então, a frequência do pentest, ela fica a critério de vocês. Eu faço o agendamento e ele roda naquele período especificado. Bom, agora a gente vai para a demo. Na verdade, é uma demonstração, né, um diabinho bem amigável ali. Vamos dar uma olhada na console. Agora eu vou navegar rapidamente por ela e a gente segue depois para o sorteio. Só vou parar o compartilhamento aqui enquanto eu troco as telas e já retorno. Estão vendo a tela do browser já? Tá na tela aqui. Vamos. Bom, essa é a console do VPentest, é uma console web, então eu não preciso instalar nada dentro do ambiente de vocês, exceto se for um teste de penetração interna, aí sim preciso. Deixa eu só pegar o código aqui, a gente já loga nela para
Essa aqui, pessoal, é a console, então, do VPentest, tá? É a minha visão como MSSP. Então, entrando nos detalhes aqui das empresas, onde a gente tem as informações dos testes. Então, eu tenho a empresa, eu criei a IDW aqui para a gente exemplificar. Tá? No caso de contratação do serviço por algum de vocês ou algum cliente, a gente cria uma empresa nova aqui dentro e ela vai ter tudo separado, e os usuários que vocês precisam, eventualmente, que acessem aqui para criar os testes, pegar os relatórios e tudo mais, eles são criados dentro do perfil da própria empresa. Tá? Então, o dashboard ele vai trazer as informações gerais da console, do que está acontecendo, quantos IPs eu tenho ainda para testes internos, para testes externos, até quando isso vale. Nas configurações globais, tem algumas coisas interessantes que a gente pode definir para todos os pentests e depois pode ajustar isso de acordo com cada um dos pentests. Eu vou passar aqui para a parte do Basic Settings. Eu consigo definir a velocidade do port scan. Tá? Dependendo da velocidade que eu quero, eu vou rodar uma ou outra ferramenta atrás, ou Nmap, ou Messscan. A gente recomenda sempre manter no 3, para não causar nenhuma indisponibilidade no ambiente, que o Messscan, ele é bastante violento para isso. Tá? A parte de port scanning, como é que eu vou identificar os hosts vivos ou não. Tá? Então, normalmente a gente trata todos como online, porque algum host pode não responder ao ping, por configuração. Então, eu trato ele como online. Resolução de DNS é só uma questão de tempo, né? Demora mais para fazer com ela, aí fica a critério. E quais as portas que eu vou escanear? As mais comuns, as primeiras 1000 portas, ou se eu vou definir um range específico de portas que eu quero testar. Essas são as configurações básicas. E aqui nas avançadas, a gente entra na parte de exploração. O que a ferramenta vai fazer quando ela estiver testando, né, externamente ou internamente, que tipo de ataques ela vai executar. Então, a gente vai testar aí ataques de SMB Relay, ARP Spoofing, Poisoning de DNS, que é uma coisa bastante comum hoje em dia. Tá? Dump de senhas a gente consegue fazer, análise de senha, crack de senha, tudo isso a gente disponibiliza dentro da plataforma e vocês ativam ou não, de acordo com a necessidade. Tá? Em serviços de banco também, enumerar os bancos, né? Enumerar serviços de rede, enumerar a infraestrutura de AD do ambiente, no caso de um teste interno, para entender o que tem lá. Aqui são usuários administrativos da própria console, tá? No caso, o meu usuário. Aqui são os usuários das empresas, tá? Eu posso selecionar as empresas e os usuários aí de vocês vão estar aqui dentro, tá? E eles vão ter acesso à console da empresa para que vocês consigam agendar os testes. No painel da empresa, ele traz a quantidade de hosts contratados para testes internos e externos, a indústria, algumas informações básicas da empresa. Tá? Aqui embaixo, os testes que já foram feitos, tá? Traz os resultados. Quem são os membros da empresa, os usuários que vão ter acesso a essa parte da console para gerenciar as configurações. Quais são as localidades da empresa? Eu consigo criar locais para fazer pentestes em locais específicos e ter relatórios específicos por locais. É só uma questão organizacional dentro da ferramenta. Os blocos de IP que eu tenho, eu posso atrelar eles a locais também. Então, eu tenho local, escritório A com um determinado bloco de IP e faço um teste em cima dele. Agentes são é uma máquina virtual que ela é instalada dentro do ambiente de vocês quando se faz o pentest interno. Tá? Ela só é usada para fazer, ela que vai fazer
as explorações, e ela que vai trazer os dados para a console. Ela não precisa de nenhum acesso especial, nem interno, nem para a internet, é a porta 8443 que ela utiliza. Aqui na tab Assessments, a gente tem o histórico de pentests realizados, os que estão rodando no momento, os que estão agendados para rodar no futuro, os que foram finalizados, e aqui uma visão de calendário de onde eu teria os agendamentos criados na plataforma. Eu vou criar um assessment aqui, melhor, eu vou criar uma companhia nova para exemplificar o processo inteiro para vocês. Vamos. Para quem tem escritórios, unidades, né, em outros países, outros fusos horários, a gente consegue tratar também, por causa das questões de agendamento, né, o fuso horário do país. Então, criei a empresa teste aqui, não tem nenhum teste rodado, nada feito, e a gente pode agendar um assessment agora para ela aqui. Simples assim, preciso fazer um pentest no meu ambiente, ou numa aplicação que foi publicada nova, que teve um novo release, e eu quero fazer um teste específico nela, consigo fazer ali. Então, ele já me trouxe aqui a empresa onde eu estava, né? Posso escolher. Eu vou dar um nome para esse teste. E aí eu escolho se eu quero um teste externo ou um teste interno. A diferença do prospecting para o penetration, o prospecting é um teste mais simples para degustação, para que vocês vejam o que ele é capaz de fazer. Eu vou deixar no externo o prospecting. Tá? O branding do relatório a gente entrega com o branding da IDW, mas a gente pode customizar isso e entregar com o branding de vocês para levar isso para a gestão. Então, vamos seguindo aqui. Quando que eu quero rodar isso? Eu quero rodar isso no sábado, das 2, deixa eu desmarcar tudo aqui, então não vai rodar em lugar nenhum, mas eu quero rodar isso no sábado, da 1 às 4 da manhã. Então, esse é o horário que o pentest vai rodar, automaticamente. Tá? Vocês escolhem aqui. Posso botar no sábado, da 1 às 4, depois, sábado de tarde, eu posso rodar também mais uma, porque o meu ambiente permite, e domingo de manhã ali eu quero rodar outra também. Então, marquei esses 3 horários, avanço. Que dia que eu quero rodar isso? Tá, hoje a gente está no dia 30, eu vou colocar isso para rodar dia... Viu que ele só me habilitou os sábados aqui, ó, sábado e domingo, que foram os dias que eu selecionei, os outros eu não consigo nem escolher. Tá? Então, vamos selecionar para ele rodar dia 9. Vamos seguindo. Tá? Aqui, o range de IPs para fazer o teste, tá? Que a gente inclui, ou o que não deve ser testado dentro do range de IPs, é aqui que a gente define. Aqui a gente volta nas configurações básicas e avançadas que eu mostrei antes, para esse teste específico. Então, eu posso ter 2, 3 testes diferentes criados, com configurações diferentes aqui, tá? Para trazer as informações que eu quero. Eu vou deixar no padrão, que é como ele vem já com tudo habilitado.
Tá? Quem que vai receber as notificações? Lembra que eu falei que durante a execução ele vai notificando? Então, a gente escolhe aqui quem vai receber essas notificações. Tá? E se eu tenho alguém de fora da empresa que precisa receber uma notificação, também eu posso adicionar aqui como e-mail não registrado. Tá? E posso mandar também um convite de calendário para esse assessment específico para essas pessoas que estão listadas aqui nos e-mails. Aqui é uma seção de acknowledgement, dizendo que eu tenho autorização legal para fazer o teste de penetração externa, tá? Que eu conheço as metodologias, elas estão explicadas e podem ocorrer alguma disrupção, alguma interrupção, né, durante o teste. Tá? E eu dou um ok que se o teste continuar rodando por uma semana depois que ele iniciou sem resultado nenhum, ele vai ser suspenso automaticamente. Tá? Então, dando esses 3 checks, ele me passa para o sumário, trazendo todos os detalhes da empresa, o nome do assessment que eu dei, quando que ele vai rodar, quais são os dias, né? A frequência, eu marquei uma data só. Tá? O IP, eu escolhi um aleatório aqui só para colocar lá, e quais são as configurações que a gente definiu para esse teste específico. Tá? Quem vai receber as notificações, os ECs foram dados, e com base no agendamento, o primeiro horário que ele vai rodar vai ser no dia 9 de novembro, a 1h da manhã, horário de Brasília. Então, aqui eu já tenho o assessment criado. E eu vindo aqui em assessments, eu já vou conseguir ver ele no agendamento que nós criamos para rodar dia 9 de novembro. E posso editar, ver, apagar, enfim, posso copiar ele para criar um semelhante àquele e tudo mais. Tá? Completo eu não vou ter, e no calendário ele já vai ter marcado aqui para mim, no mês de novembro, o, o evento do Pentest. Tá? Então ele te dá essa notificação e você recebe isso no e-mail depois. Então essa é a parte da empresa. Tá? Dados comparativos, aqui é para quando tiver mais pentests, né, ele vai te trazer um histórico dos achados e das vulnerabilidades aqui, para você poder comparar e ter um histórico da evolução do que foi encontrado, o que foi mitigado. E os reportes ficam todos disponíveis aqui para download. Tá? Eu vou agora, mudei para um report aqui, vocês estão vendo o PDF já. Lá no joinha aí, se alguém está vendo ele, acho que sim, né? Maravilha, obrigado. Esse é um reporte, um sample, né? A gente não costuma, nem pode mostrar dados de clientes quentes, então aqui ele vem com o branding original da solução, tá? É um relatório técnico, ele traz aí quem são os pontos de contato do projeto, então isso é importante da gente ter, descreve o que são as severidades, né? O que ele trata como crítico, alto, médio, e aí ele começa a trazer o que ele encontrou. Por exemplo, servidores SQL expostos para a internet, servidores Postgre expostos para a internet, protocolos inseguros em uso, como FTP e POP3. Já começa a trazer algumas evidências. Ele traz relação com o framework do Mitre Attack, então ele já te traz aqui a data do evento, qual foi o, o nome do evento que ele conseguiu executar, e aqui ele já tem um link direto para o Mitre, tá? Para te mostrar mais detalhes sobre aquilo ali, tá? De procedimentos, de detecção, mitigação, como corrigir aquele evento que aconteceu. Então, para cada um desses eventos aqui, o artigo é o mesmo, que fazer todos eles são iguais, tá? Mas ele traz aí a informação que te ajuda a entender a descoberta e como corrigir aquilo ali. Tá? Seguindo ainda aqui no relatório, a parte de reputações, tá? Ele olha também se tem domínios semelhantes. O domínio em questão desse exemplo aqui é demo.com, ele está mencionado
mais no início do relatório. Esse aqui não está, perdão. Mas então, ele olha os domínios semelhantes ao seu, tá, para entender se tem alguma coisa que está sendo criada ali para enganar os teus usuários. Tá? Então, ele coleta informações do domínio, te dá as recomendações de DNS, por exemplo, DMARC não está colocado direito nesse domínio, SPF também não. Então, ele valida algumas coisas além. Tá? Doppelganger domains são domains parecidos. Aqui ele traz um exemplo, www.abc.com, www.abc.com. Isso aqui pode ser registrado dessa forma e leva o usuário mais distraído e leigo a clicar em cima. Então, isso aqui ele te traz também essa parte de reputação de marca, né, para ver o que está acontecendo. E aqui os domínios que ele encontrou semelhantes, o endereçamento IP, onde é que esse domínio está hospedado, tá? E qual é a técnica de escrita que foi utilizada ali, né? Repetição de caractere, omissão de caractere, substituição de caractere, e traz todas as outras aqui e vai listando em todos os locais, não só Estados Unidos, né? Ele olha globalmente o que tem relacionado àquilo. Então, pega o domínio da empresa de vocês, ele vai conseguir fazer esse tipo de análise também. Tá? Aqui a gente vai entrar mais agora na parte de tarefa de penetração mesmo, né? Ele vai tentar fazer aqui Nest Lookup, Port Scan, vulnerabilidade, e vai fazer esses testes aqui no ambiente, nos targets que a gente definiu lá. Ele traz aqui as permissões, tá? Que é o diretório, tá? De que eu tive a permissão de fazer a exploração. E o que ele encontrou aqui? Está vulnerável, por exemplo, a Port Scan, como corrigir isso, tá? Quais são as portas que ele encontrou abertas. Então, a gente tem aqui a porta de banco 3306, a gente tem 443 HTTPS, 143, se não me engano, é SMB, não lembro, mas é uma porta que normalmente não fica aberta. Então, eu trago já evidências aí de coisas que estão expostas, tá? E que eu consigo acessar de fora. Aqui a gente tem uma evidência da linha de comando do Postgre, que está publicado na internet, na 5432. Tá? Aqui a mesma coisa para o MySQL, no porta 3306. Então, o relatório vem sempre acompanhado das evidências, tá? Todo ele. Tentativas de brute force, tá? Se tiver sucesso, ele vai reportar aqui também. Tá? Então, como o SQL está publicado na internet, e ele está aceitando conexões e aceitando que o root faça login, tá? Que ele está dando senha errada, tá? Então, se o cara acertar a senha, temos dois problemas. Primeiro, banco com a porta de serviço publicada na internet. Segundo, usuário root com permissão de logon. Então, são duas coisas aí que aparentemente são simples, ele não conseguiu fazer o login com brute force. Mas se continuar tentando, vai, porque está exposto, é só uma questão de tempo. Aqui vale a mesma coisa, tá? Do MySQL, de ter aí, ó, a isca das portas, né, entender o servidor. Aqui a evidência do SQL, de que ele está no MySQL, na 3306, publicado. Postgre publicado, como a gente já tinha visto antes, ele traz o endereço IP da máquina, as evidências. Tá? E aqui mais evidências de tentativa de acesso no Postgre, que está aberto para o mundo. Protocolos inseguros, FTP, quase não se usa mais, mas ele traz a evidência de que está em uso aqui também. Aqui ele traz os serviços nas máquinas onde está rodando esse serviço, as evidências delas. POP3, outro protocolo em desuso também por questões de segurança. Então, sempre vai a recomendação da melhor prática. Talvez não seja possível desabilitar POP3 e FTP no ambiente de vocês, por questões de negócio, mas fica a recomendação de que é um protocolo inseguro e se ele precisa ser mantido, que seja protegido de alguma forma para evitar maiores problemas lá na frente. Né? Aqui eles trazem informações de discovery de hosts e portas,
quais são os hosts que ele encontrou e as portas que tem aberto em cada um deles. Isso serve para te orientar e te dizer o que tem acontecendo de fato ali no ambiente rodando, né, de serviço que não deveria estar rodando. Eu vou caminhar agora para o sorteio. Em termos de apresentação, era isso que eu tinha para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo liberar o chat para vocês aqui de alguma forma. Não tem um Q&A, um botão de Q&A para vocês. Só se eu colocar vocês como contributores, talvez eu acho que seja possível. Bom, de qualquer forma, pessoal, meus contatos vão ficar disponíveis, a maioria aí tem o meu contato já pessoal, podem me mandar as perguntas depois que eu respondo para vocês. Vamos ao sorteio, vamos ver quem é que está aqui. Deixa eu pegar a telinha do sorteio. E vamos lá, vocês estão vendo a tela do sorteio aí? Maravilha. Deixa eu só passar o meeting para o monitor. E aqui eu fico com essa tela. É chegada a hora do sorteio, então, vamos lá. Se não tiver presente, não leva, tá? A gente sorteia de novo. Eu estou com a listinha de participantes aberta. Estamos com 20, tínhamos 24, 4 eu já desisti. Vamos lá, então. Tcharam, quem será o grande ganhador? Isabel Schmidt, vamos ver se ela está no meeting com a gente. Eu acho que não. Não está. Vamos sortear de novo. Vamos tirar o nome dela aqui. Eu sei que tem mais gente que é colega da Chime aí. Pode dizer para ela que ela acabou de perder um ingresso para o Secop Summit. Vamos de novo agora, vamos ver quem é que vai sair. Brian Cislag. Brian, eu acho que está com a gente aqui, não está? Tem um Brian Poloni, é o mesmo? Brian, te coloquei como contributor, acho que agora tu consegue usar o chat. Só me confirma se tu é o Brian Cislag ou não. Oi, Lisandro. Oi, Brian. Pode falar, cara. Esse Brian Cislag é tu? Sou eu, isso mesmo. Maravilha, cara. Então, temos aí o ganhador do ingresso para o Secop Summit. Eu vou te mandar por e-mail depois, Brian. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. E assim que eu tiver com a gravação pronta, publicada, eu compartilho com todos vocês por e-mail. Dúvidas, vocês podem mandar direto para o meu e-mail. Deixa eu só colocar os contatos aqui no final. Fizemos o sorteio. Tá carregando o share ainda. Então, fizemos o sorteio, vejo vocês lá, espero que vocês estejam aí para nos visitar lá no stand. E aqui tem aí os QR Codes para o nosso website, onde tem mais informações, o LinkedIn e a nossa página de contato. E os meus contatos ali embaixo também, fiquem à vontade para me mandar todas as perguntas, dúvidas, e peço desculpas pelo chat que ficou travado. É a primeira vez que eu uso o Meet como webinar, então agradeço a presença de todos vocês. Dúvidas, eu fico à disposição. Um grande abraço e um ótimo resto de semana a todos. Até mais.